Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para dar sequência do estudo do livro Gloriosa Vocação, da Nancy Wilson, e nós estamos agora no capítulo 4, que diz Quando os filhos adoecem. E é um tema tão pertinente para nós, mães atípicas, que constantemente nós precisamos de uma atenção extra sobre os cuidados físicos, né, de saúde dos nossos filhos. E interessante que no capítulo ela começa assim: Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que está em 2 Coríntios 1:3. Então, quando nós falamos aqui, quando fala assim de toda a consolação, então, consolação é um ato de Deus se aproximar de nós do nosso sofrimento, oferecendo presença, paz, né, e sentido. Então, Deus aqui nesse versículo, ele é chamado de o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ou seja, aquele que sustenta, que acolhe, que renova os que estão com dor. E a consolação aqui também não significa ausência de sofrimento, mas companhia e amparo no sofrimento. E isso é uma presença que transforma essa dor em esperança e fortalece a fé no meio da aflição, que mesmo diante de situações difíceis, mesmo que diante das circunstâncias desafiadoras que nós, mães atípicas, enfrentamos no nosso dia a dia, diante de tantas consultas, diante de tantas terapias, nós podemos estar seguras, nós podemos estar neste lugar onde nós encontramos um Deus de toda a consolação. E diante disso, nós podemos encontrar essa sustentação, esse acolhimento e essa renovação das nossas forças, da nossa esperança e da nossa fé, mesmo diante de dias difíceis. Ela traz aqui, eu vou lendo algumas frases, alguns pedaços do livro, e nós vamos conseguindo incluir aqui a psicanálise, a ciência, a fé, e vamos conseguindo englobar todas essas questões. Ela também fala aqui que nenhuma mãe deseja que os filhos fiquem doentes, né? Nós, quando nós estávamos gerando, nós estávamos ali na gestação, nós não desejávamos, né? Nós, na verdade, toda mãe espera o seu filho saudável, pleno, né? E nós não contamos muitas vezes, né, a partir ali de um diagnóstico, todo esse sentimento, né, toda essa esperança, toda essa perspectiva, ela acaba se frustrando. E muitas vezes por isso é tão difícil estar recebendo, né, aceitando esse diagnóstico. E ela também traz aqui que os nossos filhos são do Senhor e eles estão nas mãos dele do começo ao fim, né? Então, muitas vezes aqui essas questões, né, de que nossos filhos, antes mesmo de ser nossos, eles são do Senhor e muito mais do que nós que somos maus. Existe um Pai perfeito, né, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E mesmo diante de situações desafiadoras, os nossos filhos são cuidados pelo Senhor. É, Aqui também, né, essa questão da função materna, né, que ela se desdobra, né, nessas camadas de vigilância, contenção emocional, responsabilidade prática, que muitas vezes ela extrapola os limites da exaustão física e psíquica. Nós sabemos que estar em atenção constante, em atenção plena diante, né, das dificuldades, das limitações dos nossos filhos, isso acaba adoecendo quando não se há um suporte necessário. E do ponto de vista, né, psicanalítico, especialmente nessa abordagem do Winnicott, a maternidade atípica ela revela, né, o quanto uma mãe ela precisa ser suficientemente boa. E quando nós dizemos suficientemente boa, nós não queremos estar dizendo, nós não estamos dizendo imperfeição, né, mas ela é uma mãe que é capaz de sustentar o filho
e em sua vulnerabilidade sem anular a si mesma. Então, uma mãe suficientemente boa, saudável, é aquela que consegue se perder no cuidado com o filho ali diante das situações cotidianas, diante desse cuidado intenso, mas ela é saudável ao ponto dela conseguir voltar e se encontrar, sabendo quem ela é, sobre a sua identidade e não se perder, né? Ela é capaz de se perder no outro, mas não se perder de si mesma. E ela, outra coisa que a escritora, né, a Nancy Wilson, nos diz é que nós realmente cremos que Deus está no controle de todas as coisas e irá fazer com que todas elas cooperem para o nosso bem? Ou só cremos nisso de boca para fora? A enfermidade é um período no qual Deus nos testa para ver se realmente cremos que Ele é bom, né? Então, essa, esse cuidado, né? O cuidar de um filho doente, né? A mãe, ela costuma mobilizar intensamente o seu instinto materno primário, que é um conceito também de Winnicott, que o Winnicott descreve como um estado psíquico de dedicação total. Mas esse estado, né, crônico, ele acaba, né, sem, ele se intensifica quando a mãe ela não tem esse tempo de respiro, ela não tem esse tempo, né, para cuidar de si e muitas vezes ela acaba perdendo essa função de cuidadora. E a fé, aqui, como nós lemos, né, de que nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, aqui é essa fé, né, que encontra a razão, que encontra a realidade, ela pode ser ela tem que se tornar, né? Ela se torna esse ponto de apoio, né? Porque a fé ela tem essa funcionalidade de ser um apoio, dela ser uma sustentação na nossa vida. E então, lembrando, né, de que o nosso filho é do Senhor e que ela mesma é filha dele também, né? Nós precisamos lembrar que também nós somos filhas e também nós somos cuidadas por ele. Então, com necessidades e limites que precisam ser cuidados. Então, nós precisamos entender, né? Nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer essa autoanálise, se realmente, né, nós estamos crendo nessas verdades e essas verdades têm sustentado a nossa vida mesmo diante das dificuldades. E, e aqui, né, a doença do filho, ela é uma experiência, né, que testa, né, tanto a fé, quando um filho adoece, ela testa a nossa fé, ela testa também a estrutura emocional da mãe, em termos, né, psicanalíticos, é que ela é convidada a atravessar estados de angústias primitivas, né, de impotência diante da dor alheia, como nós temos trabalhados ali também no Instagram, né, através de alguns conteúdos, de que a forma que nós maternamos é a forma que muitas vezes nós reproduzimos como maternaram conosco. Então, ali diante dessas situações, nós vamos estar atravessando esse período, né, dessa angústia primitiva. Então, e essa dor, ela se repete, né, ou ela se intensifica ao longo dos anos, e o que fazer com essa angústia? Né? O que nós, diante dessas situações que muitas vezes foge do nosso controle, que deixa o nosso coração angustiado, o que nós podemos fazer com isso? O primeiro caminho é negá-la, né? De que não podemos negá-la. Né? Negar o sentimento não é o caminho. Então, nós precisamos reconhecer, nós precisamos acolher os nossos sentimentos, as nossas fragilidades, os nossos sentimentos, nós precisamos acolher este momento. E o Winnicott nos dizia que é necessário ser capaz de suportar essa capacidade, né? Só existe quando há ambiente interno e externo que acolhe. Então,
essa capacidade de suportar, né, dentro e fora, para que nós possamos passar ali por dias difíceis diante das situações da vida. Outra coisa que a autora também nos traz é que, eu quero ler a frase, né? Mas o problema, ela fala, né, sobre as mães, né? Sobre a questão da outra moeda, né? Do outro lado da moeda, que existem aquelas mães que se preocupam, que se desesperam, mas ela também traz, né, aquelas mães preocupadas, mas também ela traz outra característica, né? Sobre mães calmas. E ela diz assim: mas o problema dessas mães mais calmas pode ser a preguiça, a negligência, a distração, um desejo de não ser incomodada pelo tempo e custo das idas ao médico, ou uma atitude de quem presume saber de tudo. E isso é muito intenso, né? Então, por quê? Porque a gente, diante, né, da nossa reação, porque a reação ela sempre vai ser algo baseado daquilo que está dentro de nós, as nossas dores ou através de um coração curado. Né? As nossas reações, elas são sempre aquelas de imediato, aquelas que vêm diante realmente daquilo que está guardado dentro de nós, diferente da ação, né? A ação é algo pensado, é algo que nós podemos, né, refletir diante da questão, mas a reação, ela está ligada nesse impulso, ela vai exteriorizar tudo aquilo que está de interno, né? Se é um coração curado ou são as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas mágoas, né? Então, e isso, né, precisa ser, precisa de uma atenção, né? Porque muitas vezes essa questão das mães, né, essas mães calmas, de mandarem, né, os filhos para a escola doente, de não se importar, porque na verdade elas não querem ser incomodadas, porque daí o filho vai ficar em casa e vai exigir atenção e vai exigir cuidado extra, e muitas vezes elas não querem ser incomodadas, e isso precisa, né, então essa questão, esse cuidado precisa inicialmente ser um cuidado com as nossas próprias emoções, com o nosso próprio coração. E ela fala aqui que crianças doentes interrompem os nossos planejamentos, ou pelo menos deveriam, e devemos ser interrompidas com satisfação. Mesmo que isso signifique não ir à igreja, não ir a uma festa, não ter o seu tempo de solitude em casa, mas nós precisamos verificar, né? Temos que encarar essas situações com satisfação, com um privilégio de entender que isso é uma vocação gloriosa, é um privilégio de estarmos ali, podendo cuidar, podendo zelar pelos nossos filhos, que são um presente, eles são uma herança bendita do Senhor. E ela fala aqui também sobre a questão do médico, né? Então, a confiança na ciência, né? Então, assim, precisamos ter esse cuidado de procurar ajuda, de saber, né? Essa questão, a confiança na ciência, né? Essa escuta da intuição, né? Se a gente vai conseguir esperar, se a gente espera ou se a gente vai ao médico de imediato. Então, aqui, nós precisamos entender que essa medicina também, né, ela vem do Senhor, a medicina ela é uma graça de Deus para nós. E o texto original, né, aqui ele fala que a medicina, as vacinas, os antibióticos, né, então assim, e os riscos de tomar essas decisões baseadas no medo, né, ou nas narrativas desconectadas da realidade. Então, nós precisamos ter esse cuidado de analisar a situação com sabedoria, com calma, com tranquilidade, para que a gente possa tomar uma atitude de uma maneira mais assertiva.
E da perspectiva, psicanalítica diante disso tudo, né, a desconfiança extrema, né, ou a entrega cega à ciência, elas, podem ser defesas psíquicas que, frente a esse sentimento de não ter controle, então a mãe ela precisa ser ouvida, respeitada, né, em sua intuição, mas também ela precisa dessa orientação por evidências, por discernimento, como nós já falamos em algumas lives anteriores, né, mães que têm filhos, né, com diabetes, muitas vezes falam assim, ah, toma um chá, toma isso, toma aquilo, que isso resolve. Eu creio, né, que existem ervas medicinais, mas nós precisamos olhar tudo isso com muito cuidado, né? Nós precisamos olhar isso com realmente com inteligência, com sabedoria. Então, e para Winnicott, né, essa mãe suficientemente boa que entra, né, nesse tópico realmente, novamente da mãe suficientemente boa, é aquela que consegue confiar. Então, ela confia no pediatra, né? Você vai procurar um pediatra de confiança, né, em si mesma, diante das escolhas que você vai fazer para os seus filhos, e também no cuidado de Deus, de saber que Deus está no controle, que nada acontece sem que ele permita. Então, essa mãe ela não se abandona, né, nem à culpa, nem ao desespero, mas também não se alinea, né? Ela não fica alienada, né, em uma racionalidade fria. Então, aqui ela aprende, né, essa mãe, ela aprende a viver entre o saber e o sentir, né, entre a medicina e a fé. Isso é muito importante, esse equilíbrio. E ela diz, né, não queremos nos opor à ciência moderna, mas usá-la para glorificar a Deus. Isso é muito importante. Então, ela também fala aqui, né, uma frase que eu acho interessante a gente mencionar, que uma mulher cuidando com bom ânimo de seus filhos doentes e perdendo o culto, ou uma mulher com crianças doentes que estão sofrendo ao longo do culto, espalhando seus germes livremente sobre a congregação, né? Penso que a resposta óbvia é de uma mãe com bom ânimo, cuidando dos seus filhos e perdendo o culto, perdendo muitas vezes os seus próprios compromissos para que possa estar se dedicando, acolhendo, dando todo o suporte necessário para essas crianças. E ela também diz aqui, né, sobre essa questão da tomada das decisões, né, principalmente questões médicas de tratamento. Ela diz aqui que essa decisão, né, a gente tem que tomar como família, né, a respeito dessas questões, não deve ser tomada em razão de uma enfermidade, mas com base em princípios bíblicos e após uma deliberação judiosa e racional. Então, ela fala que toda e qualquer decisão precisa ser tomada em conjunto, em família, né? Você, seu esposo, para que seja o mais assertivo possível, né? Outra questão aqui, ela fala também, né, que os cristãos, mais do que todos, devem ver a ciência como estado debaixo do controle soberano de Deus. Quando os filhos estão doentes, há uma maravilhosa oportunidade para o ensino. Mães conseguem tornar a doença em uma alegre recordação. E ela conta, né, de experiências que ela teve com a própria filha, né, enquanto estava tendo problemas respiratórios, elas estavam, né, enquanto a filha ficava na banheira ali com aquele vapor para ajudar, auxiliar na respiração, era um momento ali que elas liam histórias, que elas conversavam, então e uma oportunidade também, né, de ensinar os nossos filhos a confiar em Deus em meio à enfermidade. Então, vendo você calma, eles também se acalmarão. Então, de ter este momento, né, de ter esse tempo de ensino, né, de transmitir o amor, o cuidado, e os ensinamentos de confiança em um Deus que cuida de nós e que cuida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família. E aqui ela entra num tópico, né? Já estamos caminhando para o fim, e aqui finalizando, ela entra no tópico de filhos, né? Que tem uma doença
quando ela é permanente, que é no caso das mães atípicas. Então ela diz assim: finalmente, se você tem um filho com uma doença de longo prazo, saiba que irá precisar de paciência de longo prazo, recursos de longo prazo e forças de longo prazo. Você tem uma carga especial em seu lar, que o Senhor colocou ali para os bons propósitos deles. Então, ela diz também aqui que os pais se tornam pessoas de grande fé e são especialmente equipados para encorajar e ministrar a outros por causa do filho especial que Deus colocou em seu lar. Então, mães atípicas, né, pais atípicos vivem muitas vezes, né, com essa dor não verbalizada, o de não ter o filho saudável que imaginaram. E a psicanálise, ela nos ensina, né, que esse luto, ele precisa ser abordado, né, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser falado, e que isso não significa amar menos, mas aprender esse amor de maneira real, possível, verdadeiro. Então, essa espiritualidade cristã, né, a nossa vida cristã, pode ser uma força nesse processo, reconhecer, né, que Deus tem um propósito, mesmo no sofrimento. E isso não elimina a dor, né, mas ele ressignifica o fardo. O próprio Senhor diz, né, tomai sobre mim, né, o meu jugo, que ele é suave, né, vem e troquem comigo os seus fardos, para que, né, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, cuidado com esse filho atípico, ele não é castigo, né, não tem a ver, muitas vezes, né, antigamente falava assim, até na própria palavra, né, mas quem pecou foi o seu pai, foi ele, de quem é a culpa, né, mas não existem culpados, existe para que tudo em Deus seja glorificado. Então, reconhecer, né, que Deus tem esse propósito mesmo no sofrimento, mas que esse cuidado com o filho atípico também não é castigo, não é punição, mas ele é um chamado para uma forma elevada de amor e sacrifício, né, que também precisa incluir o cuidado da mãe, do pai, do cuidador consigo, né, com eles mesmos. Então, falar, né, sobre essa questão de sofrimento, né, colocar, expressar esses sentimentos de dor, de sofrimento, mas saber que mesmo diante de tudo, nós somos amparados, nós somos cuidados. Então, esse cuidado, né, materno é um testemunho, né, de fé encarnada. Então, nós acabamos nos tornando, mães atípicas, nós acabamos nos tornando a mensagem de fé, de esperança, de confiança, né, do amor que é acima de todas as coisas. Então, cuidar de um filho, né, que adoece é mais do que uma responsabilidade, é um testemunho, como eu digo, encarnado de amor, de fé, de resistência. A mãe atípica, quando ela consegue sustentar essa rotina, de terapias, de cuidado intensivo, né, a angústia, as noites sem dormir, os exames, as dúvidas de como vai ser, sem deixar de ser gente, sem deixar de olhar para si mesma, de se importar com as suas dores, de se importar com os seus sentimentos. Então, quando ela consegue, né, sustentar todas essas coisas, ela se torna um ambiente vivo, né, onde o filho pode existir com dignidade, com confiança, porque os nossos filhos, eles sentem, os nossos filhos, eles têm uma alma, eles têm um corpo e eles têm um espírito. Então, eles sentem, eles absorvem quando nós estamos, né? Quando nós estamos bem, eles também sentem, né? Que eles podem estar bem. Então, nós mães atípicas, né? Nós precisamos de suporte psíquico, espiritual, social. Então, né? Precisando de escuta,
de descanso, e tudo isso a gente acaba encontrando, né, nos familiares, e quando a gente não encontra na família, nós podemos buscar uma comunidade de fé, podemos buscar uma comunidade de amigos para que eles possam também ser esse suporte. Então, sem isso, né, sem esse suporte, o esgotamento muitas vezes ele acaba se instalando e a função materna ela entra em colapso. Nós vemos tantos casos de adoecimento mental em mães atípicas, em pais atípicos também. Nós precisamos falar sobre o cuidado emocional de pais atípicos também. Então, nós precisamos de cuidar dessa família atípica. Irmãos também, irmãos de crianças atípicas também sofrem, né? Então, nós precisamos cuidar dessas famílias como um todo. Então, aqui nós encerramos, né, esse capítulo, mais um capítulo desse livro que tem sido tão maravilhoso, trazendo tantos ensinamentos para nós, que é o capítulo 4, quando os filhos adoecem. Então, trazendo aqui um resumo de tudo isso que foi falado, do que foi compartilhado, né, de forma da maneira psicanaliticamente, né? A mãe ela precisa ser sustentada para poder sustentar, né? Nós precisamos cuidar de quem cuida. E espiritualmente, né? Cada uma de vocês é convidada a confiar que há sentido no cuidado, mesmo quando tudo parece caos. Que vocês possam encontrar esta alegria, este contentamento, acima da dor, né? E saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele cuida, que Ele ampara, né? Que Ele é esse Deus de toda consolação. E humanamente também falando, né? Essas mães, né? Você que é mãe atípica precisa ser vista, precisa ser cuidada, precisa ser acolhida, não e não como um Marte, né? Não mas como uma mulher em missão, de entendendo a sua missão, entendendo o seu valor e resgatando, né? Resgatando essa confiança, resgatando essa saúde mental, psíquica. Então, quero deixar aqui esse estudo. Se você tem sido alcançada por esse estudo, se você tem sido, né, abençoada por esse estudo, eu peço que você possa estar cuidando, né, cuidando de si mesma, para que você possa estar bem cuidando do seu filho, encaminhe, né, esse estudo para o máximo de mães que você conhece, que precisa dessa palavra, também comenta, curte, segue, né, a nossa página no Instagram, também segue aqui a nossa, né, a nossa página aqui no YouTube, para que o YouTube, né, a quem entenda que esse conteúdo ele é relevante e que tenha abençoado e alcançando muitas vidas, tá bom? Espero vocês na próxima semana, o próximo capítulo, que o capítulo número 5 vai dizer, já vou dando um spoiler aqui, que é Amando os Filhos, Comida, Sono e Férias, tá bom? Vejo vocês, tenham uma boa uma boa tarde, uma boa noite aí quando vocês estiverem assistindo e que vocês possam estar compartilhando, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.